Bom dia, gente. Agora eu vou fazer uma tapioca pra mãe. Não arrumei o cabelo, acabei de levantar agora. Aí eu vou fazer uma tapioca pra ela, uma crepioca. Vocês me acompanham aí, né? Essa jornadinha da nossa vida aí, porque foi feito pra me dividir a vida com vocês mesmo. Vou colocar mortandela. Eu falo salame, mortandela, da Perdigão. Muito boa essa, tá? Um ovo, caipira, goma de tapioca, ó. É a goma de mandioca hidratada. Tá R$6 e poucos no supermercado. 0% sódio, 0% lactose, 0% gordura, sem glúten, ó. Vem 500 gramas aqui nesse pacotinho. Por causa disso. E se você vai analisar, o casamento nem aconteceu de verdade. Porque as pessoas se equivocam muito, né? O padre que celebrou meu casamento. Não celebramos o casamento de ninguém. Nós presidimos. Quem celebra são os noivos. É o sacramento que não é o padre que celebra, são os noivos. Quando eu tenho a responsabilidade de sacramentar a união de duas pessoas, eu estou ali representando a igreja que reconhece que o matrimônio, que o sacramento está sendo celebrado entre aquelas duas partes. Então já começa por aí. Às vezes as pessoas vão para o altar, sobem naquele altar, sem nenhuma consciência disso. Despreparadas, sem condições de assumirem o compromisso. Então, precisa ser analisado com muita calma. Mas qualquer relacionamento, de maneira especial o namoro, que é o tempo justamente da descoberta, é preciso ver com muita serenidade, com muita lucidez, se aquilo que nós estamos vivendo agora é o que a gente quer para a vida toda. Tá certo que as pessoas mudam, você não tem garantia de que aquilo vai ser a vida toda. Mas pelo menos o elementar do caráter do outro você precisa ter contato para saber se aquela pessoa é uma pessoa com quem você possa dividir a vida. É muito difícil ter um relacionamento com uma pessoa controladora, manipuladora. Por quê? Porque nós temos necessidade da nossa individualidade. Por mais que a gente seja plural, essa pluralidade só funciona quando o individual está sendo respeitado. O singular não se desfaz quando a gente se torna plural. A singularidade ela é preservada. O relacionamento só é saudável quando a singularidade é preservada. E somente no exercício da singularidade é que nós sabemos ser plurais. Então tá bom, eu tenho toda a minha, até no relacionamento de amizade, sou amigo do Christian, as nossas singularidades são preservadas. O Christian, por mais que ele tenha influência sobre mim, ele não pode me descaracterizar. Às vezes, em nome do amor, nós queremos descaracterizar o outro. Nós queremos moldá-lo de acordo com as nossas expectativas. Isso não é amor. Isso é crueldade. Para aí está aquele livro ali, ó. Quem me roubou de mim é um livro em que eu trato justamente dessas questões. Quem me roubou de mim? O sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. É um livro que já vendeu quase 2 milhões de cópias. Graças a Deus, muita gente teve a sua vida transformada a partir desse livro. É muito perigoso, em nome do amor, nós colocarmos o outro dentro da nossa caixinha de expectativas.
O outro não tem a obrigação de corresponder às nossas expectativas. Agora, se por acaso nós nos encantamos com aquilo que o outro verdadeiramente é e nos dispomos a viver ao lado dele, seja para namorar, seja para se casar depois, ou seja para viver um relacionamento de amizade, aí sim, eu sei que vou lidar com aquilo que eu posso não engolir muito bem, mas que eu sei que faz parte do pacote. O outro não é só virtudes, o outro não é só defeitos. É um misto. Tem de tudo. Ele é defeituoso, ele é virtuoso. Só que eu escolhi. Então eu vou ter satisfação de conviver com as virtudes e também vou ter de ter paciência com aquilo que eu sei que é defeituoso. Claro, minha gente, que se eu puder ser corrigido positivamente pelo outro, eu quero. O outro chega na minha vida, então ele começa a me ajudar a lançar luzes sobre aquilo que em mim não é virtuoso e começa a me ajudar a transformar isso. O problema é quando nós temos o outro querendo nos aprisionar e transformar nossas virtudes em defeitos. Ou então aniquilar as nossas virtudes. Quantas vezes isso acontece? Marido que exige que a mulher não trabalhe, que ela deixe de ser quem ela pode ser, que faz exigências cruéis de aniquilamento da personalidade. Isso não é justo. O outro tem o direito de expandir-se. Aliás, hoje nós tivemos a graça de ter a Clarice, que é uma leiga na Diocese de Taubaté, falando para nós, padres, na nossa reunião hoje. Tivemos a reunião a manhã toda. E teve uma coisa de tudo que ela me disse que me chamou muita atenção. Foi uma frase dela: uma consciência, quando se expande, nunca mais volta ao normal. E é verdadeiro isso. Quando nós expandimos a nossa consciência, nós não vamos nos adaptar mais aos formatos antigos que antes nos eram oferecidos. O amor é isso também, é um expandir de consciência. E é muito interessante quando você identifica que um casal está vivendo a expansão da consciência juntos. Estão crescendo juntos. Então, o outro está interessado também no meu crescimento. Então, ele não vai colocar obstáculos. Agora, a pessoa, quando é manipuladora, ela vai colocar obstáculos porque ela vai querer que você seja de acordo com as expectativas dela. Tá bom, expanda a sua consciência até o momento que me interessa, depois não quero mais. Porque é o expandir de consciência que vai dar condições à pessoa de reconhecer aquilo que é nocivo no relacionamento. Por exemplo, se eu tenho uma esposa e eu sou possessivo com ela, eu vou fazer de tudo para afastá-la das amigas que a esclarecem sobre aquilo que é nocivo no meu jeito de ser no relacionamento com ela. Eu vou fazer de tudo para que ela não tenha as influências que possam libertá-la. Quantas vezes na minha vida eu presenciei isso? Porque eu sempre fui assim, eu sou meio intrometido. Se eu sou amigo, eu me sinto muito no direito de participar, claro, naquilo que ela me permite. Se ela vem me perguntar, eu não vou me furtar de poder dizer o que de fato eu estou pensando. E às vezes eu tinha amigas minhas que estabeleciam um relacionamento extremamente possessivos e eu não tinha o menor receio em dizer o que eu estava, ou pelo namorado, pela namorada, porque eu estava exercendo ali um papel de esclarecedor daquilo que eu julgava ser um crime contra as consciências. Você é verdade. Às vezes você está vivendo um processo de expandir consciência e de repente você esbarra em alguém que não está muito satisfeito com o seu processo de expansão. Por quê? Porque é muito mais fácil controlar uma consciência que não foi expandida. Porque nela não há reflexão. Conviver com quem reflete é muito difícil. Com quem faz perguntas, com quem é crítico. Tem um filho assim para você ver. É mais fácil amar o filho dócil, obediente. Agora, o filho que questiona suas ordens, que
questiona seus posicionamentos, você vai ter que fazer mais esforço para amá-lo. Por quê? Ele pensa diferente de você. Pode ser que ele já esteja, com todo respeito à sua maturidade, como mãe e como pai, pode ser que ele já tenha expandido a consciência dele na outra direção e você ficou para trás. Às vezes eu encontro hoje gerações muito jovens, muito conscientes de valores que nós fizemos um esforço danado para viver e não conseguimos. É como ser livre, por exemplo. Os nossos filhos são muito mais livres do que nós, inclusive para dizer que não gostam. Tá muito difícil. Hoje a gente falava sobre isso lá na nossa reunião. Manter os jovens na igreja não é fácil nos dias de hoje. Porque nós somos mantidos porque nossos pais nos obrigavam a ir. Não sei qual foi o resultado disso. Algumas pessoas chegaram a descobrir Deus nessa obrigação, outras não. Descobriram apenas a obrigação da religião. Os nossos filhos hoje dificilmente vão à igreja porque nós estamos obrigando. Se a gente não mostra o valor de tudo aquilo como resultado final, eles não irão. São consciências diferentes. São mais livres. E pode ser porque a gente não tenha... nós não sabemos como lidar ainda. Eu gostaria que todos eles estivessem dentro da igreja, ouvindo a parte boa das coisas, né? O ruim não. Porque às vezes nós somos muito cruéis com os nossos discursos. Às vezes nós erramos muito como evangelizadores. O bom da igreja é, quando eu digo o bom do que nós podemos oferecer como igreja, é o coração de Jesus. É o seu código de verdades. Quando uma pessoa tem contato com essa pureza, não há equívocos, ela adere. Jesus nos dá a responsabilidade de fazer isso. Quando nós anunciamos de acordo com as nossas mesquinharias, com os nossos interesses, aí a gente retira todo o encanto. Não viu a igreja que cresceu, não, nada. Você está ali no meio daquele grupo de pessoas, escutando aquele homem falar. Mas não resistiu. O advogado da família da cabeleireira, Será que você iria? negligência e até erro médico. Será que é fácil aderir àquele discurso? Ou você o chamaria de louco? Não é assim, gente. Seu estado puro e seu estado inicial, original. Eu me pergunto o tempo todo, se eu voltasse no tempo e tivesse a oportunidade de encontrar Jesus, Pedro o encontrou como João, como Tiago, Bartolomeu, como eu reagiria ao seu ensinamento? Eu quereria continuar ao lado dele? Ou eu me juntaria aos fariseus que o criticavam? O despojamento cabe em toda situação. Despoja-se até mesmo daquilo que você já viveu no seu relacionamento. Tudo aquilo que vocês experimentaram juntos, volte à origem. Tente voltar à origem para ver o que uniu vocês um dia. Se aquilo que uniu continua sendo preservado, se aquilo que uniu foi cultivado. Sim, porque modifica. O amor que a gente sente vai sendo modificado pelas etapas da vida. Mas há um fio condutor que não muda, e é ele que faz com que a gente não se separe. É ele que faz com que a gente continue tendo respeito pelo outro. É ele que faz com que a gente não queira oprimir. É ele que faz com que a gente seja eternamente um promotor da liberdade do outro. Que amor é isso, minha gente? É cuidado. É cuidado diário, para que ele não vire uma neurose, uma obsessão. Não é fácil, né? Mas também não é tão difícil assim. Você conta com a graça de Deus na sua vida, derramando luzes sobre a sua consciência, proporcionando-lhe a feliz oportunidade de saber separar o joio do trigo. E tudo isso sob a certeza de que Deus lhe ama. Não tenha medo dos seus erros. Aprenda com eles e supere-os. Você não precisa ir dormir com as consequências cruéis
dos erros que você já cometeu até hoje. Reconcilie-se. É Deus que lhe oferece hoje a oportunidade. Acolha. Neste tempo de despojamento, fique a sós, você e ele, sem nada do que você costuma oferecer ao outro. E descubra o que você hoje pode receber dele. Ofereça-se essa oportunidade. Ela será profundamente transformadora na sua vida. Que o Deus derrame sobre o seu propósito a sua bênção. Que conceda a graça de continuar, de não desistir. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até a semana que buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege, sim, mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo.
Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Tá vendo? Também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Que no Egito eles comiam cebola. No tempo da escravidão a cebola era o principal alimento. Por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. É terrível quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido. Da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então,
Você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? Por que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda no desconforto do deserto.
Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo, vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o